que eu quero comentar hoje com vocês um tema: o que dizem a seu respeito? O que dizem ou o que estão dizendo a seu respeito? Esse é o tema da mensagem que eu trago da parte de Deus hoje, baseado num texto bíblico muito conhecido de vocês, da história de um homem que enfrentou um levante na sua própria casa, no próprio lar, e diante daquele que tinha uma promessa de Deus na sua vida, ele foi muito afligido, foi pressionado. Na verdade, eu digo para você que a intenção do inimigo era realmente matar José, e é sobre ele que eu quero falar hoje, como exemplo daquilo que Deus tem me dado de direção para trazer para a igreja hoje. Ele viveu momentos muito difíceis na vida dele, e ele tinha um sonho, ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Como eu disse, quem tem promessa, o diabo quer matar, ele quer oprimir, ele quer fazer aquela pessoa sair da presença de Deus, mudar de direção. E você pode ter certeza que se você tem uma promessa de Deus na sua vida, você vai ser muito afligido. E eu quero tomar como base o texto de Gênesis, capítulo 45, verso 26. Gênesis 45, 26 e 27. Vamos lá. Eu vou ler o texto todo. Então lhe anunciaram a Jacó, dizendo-lhe: José vive, e também é governador em toda a terra do Egito. E o coração do seu pai se desmaiou, porque não os acreditava. Vou ler novamente. Então lhe anunciaram a Jacó, dizendo: José vive, e também é governador em toda a terra do Egito. E o coração de seu pai desmaiou, porque não os acreditava. Gente, eu quero aqui mais uma vez reforçar uma coisa. A gente, quando recebe uma má notícia, quando recebe algumas coisas, algumas informações, elas realmente nos abalam. Para tu ter uma ideia, o próprio profeta Elias, no momento em que ele estava passando, em que na sua mente estava eliminado um grande problema com a profetisa Jezabel, na verdade, querido, o maior levante que ele poderia enfrentar era contra aquilo que se tratava de uma batalha na sua própria mente. Na verdade, Elias, a maior batalha que ele enfrentou não foi contra os profetas de Baal, nem contra os profetas de Acera. A maior batalha que ele travou foi na sua própria mente. E uma coisa eu digo para você: quando ele pensava que o problema estava eliminado, que ele recebeu uma notícia dizendo que Jezabel estava lhe perseguindo e queria lhe matar, isso abalou as estruturas do profeta Elias, a ponto de fazer ele recuar, a ponto de fazer o profeta ir para um deserto sem Deus mandar ele ir. Querido, as más notícias abalam a gente. Quando chega alguma coisa que nós não esperamos, acaba abalando a nossa estrutura. Eu acredito que já aconteceu com você isso, porque já aconteceu comigo também. E olha, a Bíblia relata sobre essa história. Eram 20 anos antes, Jacó tinha recebido uma notícia diferente dessa que eu li aqui com vocês. José ainda vive. Quem lembra qual foi a notícia que levaram a respeito de José 20 anos antes? Foi essa notícia de que o filho estava vivo? Quem já leu a história de José aqui? Qual foi a notícia que levaram? Que José estava morto. Olha só, se você olhar no capítulo 37, verso 32, você vai perceber. Gênesis 37, verso 32. O texto, ele é bem claro, a notícia dizia isso,
e enviaram a túnica de várias cores, que era a túnica que José tinha especial, feita pela sua mãe, com muito carinho, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Olha só então, ou em outras palavras, olha o que restou de José. Então, foi uma notícia, querido, muito triste, mas não para no 32, nós vamos até o 34 lendo, vamos lá. E conheceu-a, o que diz o texto aí? Conheceu-a, ou seja, o seu pai conheceu que se tratava da túnica de José, e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi uma notícia boa, não? Uma notícia desagradável, abalou Jacó. Foi assim uma notícia que o seu pai ficou abalado. Vamos 34. Então Jacó, qual foi a atitude desse pai? Rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Ou seja, chorou, lamentou, entrou em sinal de luto por muitos dias. Agora imagina a dor que esse homem sentiu pela perda do seu filho. Mas era uma notícia verdadeira? Não era uma notícia verdadeira. Essa notícia, apesar de ter sido uma notícia fake, abalou muito Jacó, porque ele pensou simplesmente que realmente aquilo era verdade, de que aquilo lá realmente tinha acontecido com seu filho José. Aí eu pergunto, meus irmãos, quantos dias será? A Bíblia fala de muitos dias. Quantos dias que esse homem chorou a morte de seu querido filho? Sei lá quantos dias, irmãos, fala de muitos dias. Interessante que a vida é assim, desse jeito. Está indo tudo muito bem. Quantas vezes nós estamos assim, indo tudo muito bem, até que uma notícia nos pega de surpresa. Está indo tudo muito bem no meu casamento, até que alguma coisa abala. Está indo muito bem com a minha família, até que alguma coisa abala. Está indo muito bem com a minha vida financeira, até que alguma coisa abala. Estava tudo programado para a viagem, mas até que alguma coisa aconteceu que estragou tudo. De repente, vem algo que nos abala, nos desestabiliza, algo que nos arrebenta de uma única vez, irmãos. É como recebermos uma tijolada na nossa cabeça, querido, e neste momento nós caímos desfalecidos, nocauteados diante de uma circunstância. Já aconteceu isso contigo? Já não? Com certeza, alguns daqueles que estão me assistindo também da sua casa já ficaram assim, realmente desfalecidos diante daquilo que realmente nos abalou de uma forma inesperada. Será que neste momento você não está se sentindo como Jacó? Está abalado devido a algo que aconteceu na sua vida? Devido a alguma notícia que trouxeram para você? Então eu quero que você esteja bem atento, porque Deus tem do céu uma palavra libertadora para a sua vida, amém? Mas aquilo que te abala pode ser uma notícia de um diagnóstico de câncer. Quem sabe seja algo de uma notícia de um diagnóstico de AIDS,
de uma doença qualquer, de uma notícia de um desemprego, por exemplo. Estava tão estabilizada a tua empresa, ninguém pensava em mandar ninguém embora, até que na lista dos desempregados ou daqueles que iam ser mandados embora está o seu nome. Quem sabe, gente, ainda mais grave seja te mandar embora com 40 ou 50 anos de idade, que aí fica ainda muito mais difícil para arrumar emprego. A morte, irmãos, por exemplo, pode ser algo, uma notícia, como aconteceu com a casa de Jacó. Algo que também inesperado, de um ente querido, que nos abala. Quem sabe a prisão de uma pessoa tão amada e querida. Quem sabe algo que te mexe com as suas estruturas, seja na vida sentimental, por exemplo. Pode ser uma notícia de que aquela pessoa que te amava tanto te abandonou. Isso eu falo a respeito de relacionamento. É comum muitas vezes a gente ser surpreendido na área de relacionamento, de amizade, de companheirismo, de namoro, de noivado. Por exemplo, tem casos em que está marcado o casamento e a pessoa faz planos para o casamento e de repente o noivo ou a noiva dá um streamlink e fala: não vou me casar mais, está tudo acabado por aqui. Agora tu imagina, buffet contratado, às vezes todos os padrinhos convidados e de repente algo abala. Quantos casos que nós como pastores não tratamos e resolvemos assim? A pessoa fica ferida emocionalmente, na parte sentimental, emocional. Às vezes é tão difícil eliminar isso que a pessoa não consegue acreditar mais em ninguém, não consegue mais ter um relacionamento com ninguém, porque acha que todo mundo pode fazer o que fizeram com ela lá atrás. Eu estou falando isso com respeito ao abandono de uma pessoa amada. E aí, essa notícia também pode ser a respeito de uma reprovação num concurso. Você estudou tanto, se esforçou tanto, pesquisou tanto, passou noite sem dormir, pagou cursinho para fazer o concurso, investiu naquilo e de repente você vai lá, tua classificação lá embaixo. Fala: nossa, fui reprovado, eu queria tanto, me preparei tanto para isso. Quem sabe, querido, a reprovação no exame médico para admiti-lo numa empresa, por exemplo. Você pode talvez correr esse risco, se está tão almejando entrar numa empresa para trabalhar e no exame admissional acontecer alguma coisa que na hora houve uma reprovação. Reprovação na prova seletiva. Teve 4 pessoas para ser escolhido, tu passou em todos, de repente tiveram que escolher um, em vez de escolher você, escolheram outro. Quem sabe seja algo que tinha nas suas mãos, que você tinha nas suas mãos como ganho. Por exemplo, uma causa na justiça. Juridicamente você tinha tudo nas suas mãos para dar certo. Você contava com aquele dinheiro, mas infelizmente uma derrota jurídica. Quem sabe seja alguma coisa inesperada, como uma injusta reprovação numa perícia do INSS. Você talvez estava esperando: nossa, realmente eu estou aí tanto tempo parado, desempregado, por conta de uma doença, não estou inventando história, mas aí fiquei 2, 3, 4, 5 meses, e aí parado, vivendo pela misericórdia, pela fé, pela ajuda da igreja, ajuda de parentes e amigos, para poder me manter, e de repente passo numa perícia médica de INSS, e que já foi demorado e cancelado várias agendas. E quando conseguiu a agenda, quando foi lá, o perito nem olhou para sua cara e diz: olha, infelizmente está reprovado aqui. Quem sabe, querido, a derrota, gente, naquilo que você realmente tinha como vitória certa. Talvez a falência de um negócio que você tanto investiu. Talvez de um projeto que você tinha em mente que ia dar certo, que você tanto insistiu, mas que parece que está indo ladeira abaixo. Por exemplo, você pode ter até mesmo comprado um carro, pode ter comprado uma casa, um terreno, e descobriu que alguém te aplicou um golpe.
Isso mesmo, às vezes você sonhou com um carro e te facilitaram, deixaram um carro contigo, mas um carro que depois você vai ver está todo enrolado a documentação, com chassi adulterado, com um bocado de problema. Ou talvez aquele terreno que você comprou, que você pagou, está grilado, 2, 3 donos, ou era invadido. Quem sabe, querido, são as notícias de um golpe que você recebeu, você ficou sabendo. Eu não sei. Todas as suas economias foram depositadas nisso e simplesmente este sonho acabou. Você perdeu todo o seu dinheiro investido. Olha para quem está do seu lado e fala assim: assim é a vida. Sabe, querido, tem dia que está tudo bem, mas tem dia que parece noite. Sabe, é assim mesmo. Tem dia que parece noite, irmão. Parece que as coisas começam a não dar certo, tão certo para a gente. Num dia está bem, num outro parece que está tudo destruído. Em um dia você estava com seu marido, estava com seus filhos, estava com a sua família. De repente acontece um acidente, acontece uma doença inesperada, acontece algo, e aí tudo isso sepulta a sua alegria. Sabe, gente, através de uma bala perdida às vezes, através de um assalto, através de um roubo inesperado, pode matar a nossa esperança. É verdade, gente. Eu li aqui na quinta-feira, eu acho que vocês se lembram, Eclesiastes 11:8, Bubi, eu acho que foi o texto que eu li aqui, na questão do sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes. Olha só: porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Estamos sorrindo num dia, num outro posso estar chorando. Posso estar me alegrando e me divertindo hoje, mas amanhã eu posso estar chorando e lamentando por algo que ocorreu. Quantas vezes, irmãos, em nossas vidas nós gostaríamos de receber o melhor e recebemos simplesmente o pior. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos entender isso, que os dias maus eles fazem parte da nossa vida na terra, mas muitas vezes nós não estamos preparados para esse dia mau. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: não perca a fé nos dias maus. Em dias maus você não pode perder a fé. Isso mesmo que você ouviu, porque eu sei que quando a gente fala o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus foi Jesus para a nossa vida, a nossa salvação. Mas depois de Jesus, irmãos, existem as bênçãos também daqueles que confiam e esperam no Senhor. Então eu posso também acreditar que existe algo melhor de Deus para a minha vida, apesar dos dias de trevas que nós estamos vivendo, amém ou não? Há dias em que os rios eles transbordam. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver isso nítido na Bíblia, quando Jesus estava falando suas parábolas. No capítulo 7, versículo 24 até o 27, fala da chuva caindo, fala do rio transbordando. Vamos ver, 7, verso 24, não é à toa que Jesus deu esse exemplo. Vamos ver o que já sucedeu. Não é Eclesiastes, é Mateus. Isso, vamos para Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre... Vamos prestar atenção nesse texto aqui, porque você precisa entender isso. Se existe uma coisa nessa igreja, é palavra. E tá o porquê que nós colocamos então igreja bíblica. Presta bem atenção nisso, ó. Jesus disse assim: assemelhá-lo-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que escuta e que pratica o que está ouvindo, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Beleza, vamos ver então o 25, presta atenção nisso, ó. E o que Jesus fala? Escuta, você está ouvindo o meu ensino, você está ouvindo a minha palavra, porém, saiba de uma coisa: você não está livre de algumas coisas que podem acontecer na sua vida. A diferença é que você vai manter-se firme no dia difícil. É isso que Jesus quis dizer. Olha só, Dealdo, ele fala assim, ó: quem escuta a minha palavra e pratica, eu assemelho ou eu comparo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que ele fala: desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, combatem aquela casa, mas ela não cai. Por quê? Estava edificada sobre. Então fala para quem está do seu lado, diga assim para ele: vai vir chuva, vai correr rios, vai assoprar ventos, vai vir algo para combater a tua casa. Mas se você for um discípulo que anda de acordo com os princípios, a casa não vai cair. Entendeu aqui, amado? Pode vir chuva, pode vir tempestade, como qualquer um de nós, irmãos. Estamos sujeitos. O mesmo sol que nasce para o A, nasce para o B, nasce para mim também. Estamos sujeitos a ventos, a tempestades, a desempregos, a crise. Por exemplo, uma crise que está no Brasil, irmãos, não é uma crise só que o fulano enfrenta todo mundo. Deu para você entender? Só que a única diferença é que nós temos um Deus que nos sustém. Nós temos certeza que o nosso Deus em tempo de crise age para me ajudar, que me sustenta nos dias em que eu estou de choro, quando eu estou lamentando, quando eu estou aflito, Ele vem lá e me consola no momento. Irmãos, é muito difícil a perda de alguém e dar alguma coisa errada, mas eu olho e me apego na palavra de Deus e eu digo: Deus, no tempo de chuva, no tempo de tempestade, no tempo de rios bravios, no tempo de ventos fortes, me sustenta, não me deixa, não deixa a casa cair. Olha só o que diz o 26. Olha a diferença. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa, mas sobre o quê? A areia. Aí você escolhe. A palavra você está recebendo. Vê aonde você vai edificar, aonde você vai construir. Sobre a rocha ou sobre a areia? Olha só o que ele diz. 27. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. E o que aconteceu? Marcão, casa caiu. Tá aí, ó. E o pior, não é simplesmente uma queda irrecuperável. Olha o que diz aqui: grande a sua queda. Sabe o que isso representa? Algo que muitas vezes não tem nem recuperação. Deu para entender? Não tem para recuperar nada. Essa é a diferença. Eu preciso então entender que chuva, tempestade, vento, mar bravio, nós estamos sujeitos a passar. Sim, há dias em nossa vida que o vento sopra, que os rios transbordam, que a chuva cai, que bate o vento contra a nossa vida. Tem dias assim, sabe? Olha que coisa triste. Vamos no Gênesis 37, 5. Ou melhor, 37, verso 35. Gente, quando a gente é abalado nas nossas estruturas, a gente acaba falando besteira, fazendo voto precipitado.
As fake news chegaram para Jacó, meu irmão, de tal maneira que abalou a estrutura dele, olha só. E levantaram-se todos os filhos, e todas as suas filhas, para quê? O que aconteceu com Jacó? Ele recusou ser consolado. Quis que alguém trouxesse uma palavra para ele de ânimo, de consolo. Vem aqui, meu velhinho, não fica assim não. Nós estamos aqui. E quem sabe queria passar a mãozinha na cabeça do pai, mas ele não aceitou. Olha o que ele disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Ou seja, a declaração, pode colocar na outra, coloca na linguagem de hoje para mim, para vocês terem uma ideia dessa expressão aqui. Coloca aqui, linguagem de hoje, ó. Vou ficar de luto, continue, por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. Ou seja, eu vou me encontrar com meu filho na minha morte, e eu vou continuar de luto toda a minha vida. Enquanto eu viver, eu vou viver assim, lamentando e chorando pela perda do meu filho. Você já imaginou como é que é viver assim, de luto? E continuou de luto por seu filho José. Não tinha quem consolasse esse homem. Quem está entendendo aqui, meu amado? Se deu para você entender o que o diabo queria fazer com Jacó, meu irmão? Satanás, ele queria tirar, irmãos, algo que eram as benevolências de Deus para a vida desse homem. Em vez de ele viver dias de alegria, ele vivia dias de tormento, de luto, de tristeza, de amargura. Tinha o que comer, mas olha, comia com desgosto. Alguém chamava ele para passear, falava assim, não quero. Alguém queria fazer uma gracinha com ele para vê-lo sorrir. Ele falou, não vem com gracinha. Meu filho, eu não sei o que aconteceu contigo que te abalou, mulher. Eu não sei o que aconteceu contigo que te abalou, homem, quem você perdeu. Mas existe simplesmente uma intenção do diabo, que é tirar de você as benevolências de Deus. Quer encher você de dor. O diabo é isso que ele quer fazer de você, um saco de dor, de lamento, de tristeza. Quem sabe até mesmo hoje, Dia das Mães, para você não tem significado, porque as lembranças que você tem são fortes, e a perda mexe contigo. E a pandemia levou muita gente. Quem sabe esteja tua mãe nessa lista das perdas. Mas hoje, nesta noite, Deus está dizendo para você, filho, eu quero que você viva as minhas benevolências e tenha lembranças boas da que essa pessoa deixou na tua vida. Sejam estímulos para que você continue lutando e sendo a guerreira que ela era. Mas o diabo não, ele quer ver injustiça, quer manchar a nossa reputação. Ele quer deixar a gente cabisbaixo. Ele quer levar pessoas próximas a nós, inclusive familiares, irmãos, a baterem no seu ponto mais fraco. Às vezes acontece isso também. Ele quer levar pessoas a zombarem do nosso sonho. Sabe, é isso que o diabo quer. Ele não somente atingiu José, irmãos, ele atingiu Jacó, o patriarca. Abraão, Isaac e Jacó. Atingiu o patriarca em cheio com isso. O diabo queria abalar realmente Jacó também, aquele que seria o patriarca. Não era somente José, mas José também. Satanás queria destruir os sonhos de José. Deus deu um sonho de governo a José aos 17 anos. Quantos anos? E aos 17 anos de idade, José ganhou uma capa colorida de seu pai, uma túnica. Aos 17 anos, irmãos. E capa colorida ou túnica, ela
representa realeza. Então isso atraiu uma inveja por parte de alguém. Uma outra hora eu falo mais sobre a túnica. Uma outra hora eu falo sobre produtos que mexem com o inferno, que abalam o inferno, que mexem com as invejas das pessoas contra a nossa vida. Por exemplo, no caso do filho pródigo, era o bezerro cevado. No caso de José, era a túnica colorida. Deu para você entender, irmãos? Existe algo na minha vida, de posse da minha vida, que o diabo tem inveja. E desperta essa inveja na vida de alguém, para quê? Aí ele quer mexer com o quê? Com calúnia, com difamação. Ele quer trazer você para baixo, quer destruir sua reputação, quer acabar com você, como aconteceu com José. José estava destinado à realeza, mas o diabo queria matar José através de todo o sentimento que nasceu no coração dos seus próprios irmãos. Depois José sonhou que estava em cima do sol e das estrelas, irmãos. Esta era a visão, o sonho de Deus para a sua vida. Sim, irmãos, José foi invejado, foi maltratado, José foi vendido. Sim, às vezes a gente somos atingidos por isso, por afrontas, por humilhações e por inveja. Só que, sabe o que diz o Salmo 105? Vamos ver Salmo 105, verso 17 até o 20. Salmo 105, verso 17 até o 20. Então mandou na frente deles um homem chamado... Vamos. Acompanha, por favor, comigo. Presta atenção, ó. Então mandou na frente deles um homem chamado... que havia sido vendido como... Vamos 18. Os seus pés foram presos com corrente. Pés de quem? Vocês estão entendendo, né? E no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. No pescoço de quem? Quem tinha a promessa? Quem tinha o sonho? É assim que o diabo quer nos ver preso e com coleira de ferro, irmãos. Feito um cachorro ou animal. Fizeram isso com José. Vamos ver, ó. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. Ou seja, fala para quem está do teu lado: a tua túnica vai incomodar alguém. O bezerro cevado que teu pai preparou para você vai incomodar alguém. Profetiza isso. Mas não se preocupa, você pode ir até para a prisão, mas no dia certo vai ocorrer a libertação e o cumprimento da promessa na tua vida. Até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor se cumpriu. Provou que quem estava certo era quem? Palavra de Deus provou que quem estava com a razão era José. E José ficou o tempo todo calado, esperando Deus agir. É assim que quem tem uma promessa faz. Permanece no seu canto, calado, só orando e deixando Deus fazer. Porque Deus faz, repita comigo: Deus faz. No tempo certo, na hora certa, Ele fará. Vamos para o 20. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. O que eu falei para você: o diabo pode até tentar te prender, pode até tentar matar teus sonhos, pode até tentar eliminar a promessa de Deus na tua vida, mas quem te prometeu é fiel e vai te sustentar na prisão. Ele vai fazer você ficar forte neste momento até o cumprimento da promessa, para depois se cumprir tudo que Deus prometeu para a sua vida. Você crê nisso, não? Algumas pessoas, irmãos, virão para ficar em nossas vidas. Pai, mãe, esposa, marido, filhos, amigos, uns poucos amigos, é verdade. Outras pessoas passarão por nossa vida para nos trazer lições preciosas, é verdade.
Pode acontecer, como aconteceu com Cristo também. Sim, alguém pode aparecer, vai nos ensinar a não expor as nossas conquistas. Tudo na vida, irmãos, nos traz uma lição. Olha só o que diz na Bíblia. Disse Jó após uma prova. Jó 42:2, 1 e 2. 1 e 2. Isso também eu li na quinta-feira. Jó 42, 1 e 2, perdão. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você toma posse disso, não? O nosso Deus tem poder de transformar a maldição em bênçãos. E eu falo isso baseado na Bíblia. Vamos ver Gênesis 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, José falando para os seus irmãos. Mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Vocês planejaram me matar, mas Deus mudou. É isso que Deus faz. Tem tanta gente querendo destruir você, mas Deus é maior. Tem tanta gente querendo o teu mal. Se apegue em Deus. Ele é a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na hora da angústia. Quem recebe diz glória a Deus. Sim, Deus fez com José, não fez? Deus pode fazer com você também. Deus pode virar o seu cativeiro em questão de horas. Em um único dia, José acordou como escravo e dormiu como governador, irmãos. Sabe o que é isso? Deus purinho na vida de José. Num dia ele estava na prisão, num outro, entre um dia e outro ele já estava dormindo no palácio, numa das câmaras mais preciosas que tinha para se dormir do Egito. Como que são as coisas, irmãos? A honra de Deus na sua vida vai chegar, mas antes dela chegar vai vir traição, vai vir injustiça, vai vir dor, mas permaneça firme. Como aconteceu com José, os inimigos de uma pessoa, irmãos, muitas vezes são os da sua própria casa. Sim, aconteceu com José. Pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Jesus não nos deixou enganados sobre isso. Vamos ver Lucas 21:16. Vejamos o que diz a Bíblia. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, pelos seus próprios irmãos. Quem mais? Parentes. Quem mais? Amigos. E alguns de vocês serão o quê? Mortos. Aí. Quem falou isso aí? Quem falou isso? Jesus. Hoje, irmãos, existe um alerta de Deus. Um alerta. Cuidado, irmãos, não deixa nada, nenhuma má notícia te abalar. Não deixa as coisas tirarem o seu chão. Confia no Senhor, confia na promessa. Sabe, hoje é um momento da gente não ficar olhando não essas coisas. É um momento da gente focar nas promessas de Deus. Tem pessoas que se abalam com isso. Sabe, irmãos, tem pessoas que são como abutres, que se alimentam de carniça, coisas ruins, do mau cheiro, de tragédias. Vamos acabar com isso, irmãos. São coisas que muitas vezes nós nos assentamos para malhar, para criticar. São coisas, irmãos, que muitas vezes acontecem do inferno para tentar apontar os nossos erros e defeitos. Sim, e quem aqui não tem defeito, não tem erro?
Como Jesus mesmo disse, quem não tem pecado lance a primeira pedra. Todos nós somos cheios de defeitos, foi por isso que Jesus morreu na cruz. Mas Jesus mesmo, ele disse em Mateus 7:1: quando você se assenta para criticar ou julgar alguém, você se torna um juiz. E cai naquela palavra que diz, Mateus 7, verso 1, que vocês conhecem muito bem, e eu também: não julguem os outros, para vocês também não serem julgados por Deus. Talvez estejam dizendo que tudo que você colocou na mão não deu certo. Talvez estejam apontando, muitas pessoas se assentando somente para focar e falar dos seus defeitos. O que estão dizendo a teu respeito? O que estão falando de você? Quer um bom conselho? Enquanto eles falam de você, continue trabalhando. Faça como Neemias. Vamos ver Neemias capítulo 6, verso 3. Neemias capítulo 6, verso 3. Tem um livro chamado A Ofensa. É a isca de Satanás. O nome do livro é A Isca de Satanás. Não sei quem leu. Alguém já leu esse livro? Pois é, esse livro, A Isca de Satanás, fala da ofensa. A nossa alma gosta, irmãos, de ir atrás. Vamos fechar as portas para isso. Olha o que diz: aí eu mandei mensageiros a eles, com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. O inimigo queria, a gente sabe disso, já leu a história de Neemias, né? Tobias e Sambalate foram lá para tentar tirar a atenção da reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias tinha um projeto a reparar os muros de Jerusalém. Aí o inimigo mandou Tobias e Sambalate, que eram dois camaradas que apareceram para querer paralisar. A intenção era única: paralisar Neemias. Neemias falou: eu não vou descer, eu tenho uma grande obra. Quer ver? Coloca na tradução antiga aqui, só para você ter uma ideia, Vamos colocar agora: enviei-lhes mensageiros a dizer: faço ou estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter com você. Ou seja, vou parar o que eu estou fazendo para Deus, para dar ouvido para pessoas enviadas pelo inimigo. Não, Neemias agiu assim. Sabe o que acontece, irmãos? Vai ter um momento que Deus vai reconhecer, ou melhor, reformulo o que eu falei. Vamos lá. Vai ter um momento que eles terão que reconhecer pelos resultados que Deus lhe trará para a tua vida. Deu para você entender? Quem vai estar no controle é Deus, como sempre teve. E Deus vai agir conforme Ele falou que vai agir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele vai agir como Ele tem que agir. E se Ele tem promessa na tua vida, e foi Ele que prometeu, vai se cumprir essa promessa. Tu toma posse disso ou não? Então, quando as pessoas começarem a presenciar os resultados, elas procurarão as suas respostas. Os mesmos que expulsaram Isaac, eles vieram até ele. Eu li isso na quinta-feira, Gênesis 26, 28, vamos ler. Os mesmos que entulharam os poços de Jacó, ou melhor, de Isaac, eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Deu para você entender? Não precisa fazer nada. Continue fazendo a obra, continue servindo a Deus, continue sendo fiel, porque uma intenção é única. O diabo quer te paralisar, quer que você pare de ir para a célula, quer que você pare de vir para a igreja, quer que você saia do lugar da promessa, mas continue firme servindo a Deus, porque cedo ou mais tarde as pessoas vão ver: Deus é com este homem, Deus é com essa mulher. Descanse, vai ser assim com você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Aonde está isso? Aonde está isso? Na Bíblia, lógico que está na Bíblia. Mas aonde? Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tá certo. A última notícia sobre José veio de lá do Egito. Quando veio aquela notícia para desestabilizar Jacó, meu irmão, Jacó já tinha declarado na sua vida: minha vida vai ser de luto, eu vou me encontrar com meu filho no mundo dos mortos. E aquela expressão na outra Bíblia, né? Dizendo assim: eu vou morrer para me encontrar com meu filho José, o tão amado. Minha vida só vai ser lamento, só vai ser tristeza. De repente, Gênesis, coloca de novo, Gênesis 45, 26. Veio de lá do Egito uma notícia. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Querido, quem deu essa notícia para Jacó? Eu pergunto, quem, pastor? Quem? Essa notícia foi enviada por alguém de lá do Egito. José mandou: vai lá e anuncia para o meu pai que eu estou vivo. Foi através de quem? Os próprios irmãos de José foram lá, aqueles que mandaram a notícia dizendo que ele estava morto. Foi os próprios que levaram a mesma notícia. Aqueles que o venderam no passado, os mesmos que entregaram a túnica cheia de sangue, disseram ao pai: José está vivo, pai, e ele é o governador do Egito. Sabe, irmãos, a última notícia que aqueles que lhe venderam darão também sobre você será essa: o que parecia estar morto ainda está vivo. Parecia que aquela empresa iria quebrar, mas Deus sustentou e agora se ergueu mais forte ainda. Parecia que aquela irmãzinha ia parar, ia desistir. Nada, ela vive. Deus num culto restaurou ela espiritualmente, está cheia do Espírito Santo. Deus deu renovação para ela e ela está mais firme que nunca. O que parecia estar morto está vivo, irmãos. O diabo está torcendo para te matar espiritualmente, mas não vai conseguir não. Jacó ficou tão feliz com essa última notícia que nem acreditou, não. Certas notícias são tão maravilhosas que a gente custa acreditar. Amém ou não? Tem coisa que fala assim, me belisca. Será que isso é verdade? Olhe para quem está do teu lado e fala assim: vai ter momento que você vai olhar para mim e vai dizer: eu não acredito nisso. É verdade mesmo? Lógico, né, meu irmão? Como humanos, às vezes a gente fica assim. Sabe o que Gênesis relata? Gênesis 45, 28. 45, 28, vamos. E disse Israel, ou Jacó: basta, ainda vive o meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. Olha aí. Chega, basta. Sabe o que Jacó falou? Basta de má notícia. Basta, acabou meu luto agora. Acabou minha tristeza agora. Eu vou de encontro ao meu filho, eu vou abraçá-lo. Chega de viver de luto. É isso que Deus quer, que você se erga, que você não se paralise por conta das más notícias ou daquilo que aconteceu contigo. Respira bem fundo, como diz lá aquele videozinho da internet. E pila. Respira, irmãos. Respira fundo, prossiga e diga: chega, basta. Eu não vou viver mais acabada, eu não vou mais me sentir uma derrotada. Deus é comigo. Basta de perder tempo com o passado de dor. Lamentações 3:19. Lamentações 3:19, vai. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do fel. Vai, minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim todas as vezes que eu me lembrava. Veja o 21.
Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Tá aí, basta de chorar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Fique de pé em nome de Jesus. O que estão dizendo a teu respeito? Que notícias estão dando a teu respeito? Ih, aquele lá está quase desviado. Ou alguém já tem dito para você, aquele não tem jeito não. É isso que o diabo quer mesmo, te ver acabado, destruído. E gente, chega essa notícia para dizer, como é que está fulano? Ih, aquele lá está parado, está destruído, está desviado, está vazio, quase não está indo para a célula, parou de ir para a igreja, é isso que o diabo quer. Mas chega uma notícia, irmãos, que vai abalar o inferno. José ainda vive. Aleluia. Mesmo se arrastando, você veio para esse culto. Mesmo se arrastando, você está aqui. Mesmo sem entender o processo, você está aqui, meu querido. Sabe o que isso quer dizer? Que você não está morto, você ainda está vivo. E Deus vai te restaurar de uma tal forma que as pessoas vão olhar para você e dizer, como? Aí você vai dizer assim, foi Deus. Como? Foi Deus. Não é isso, Anderson? Aquele louvor de Davi Sasser, foi Deus. Irmãos, quando eu olhei para essa palavra, eu digo, confesso para você, eu vi o Espírito Santo falando comigo claramente. O diabo quer te ver destruído, acabado, destruído, acabado, se lamentando, com a cabeça baixa. O diabo quer te ver desistido. Mas aquilo que eu tenho para te dar, querido, é tão grande, é tão tremendo a promessa na tua vida, que eu vou te dar um sinal. E quando eu não esperava, Deus mandou um telefonema para mim e disse, eu estou no controle. São coisas que a gente não entende. E fala, Deus, tem um processo que a gente não entende. Mas o Senhor chega e fala com a gente, eu estou no controle. Eu nunca errei, eu sou teu Deus.